Hoje é dia de pensar rosa. Bom, aproveitando, eu falei acho que uns 3 vídeos atrás, no vídeo da Diane de Poitiers, que eu teria uma festa com coxinha e quiçuco se eu alcançasse 10 inscritos e eu alcancei 12! Êêê! Então vamos lá! Bom, aproveitando que ainda estamos em outubro, que é o mês da conscientização pela prevenção do câncer de mama, eu quero trazer aqui um pouquinho da história do sagrado feminino e das diversas divindades femininas ao longo da história e alguns achados arqueológicos que reforçam essa ideia, essa concepção. Desculpa, eu vou ter que bater nessa tecla de novo, mas é importante para entender essa transição. Após a conversão, o contato das pessoas com a natureza diminuiu muito e, além disso, o sagrado feminino passou a ser esquecido, já que esse novo Deus era visto como um homem, pelo menos pela maioria das pessoas. Para quem assistiu o filme Dogma, de 99, do diretor Kevin Smith, vai lembrar que a escolhida para fazer o papel de Deus foi a cantora Alanis Morissette. Um dos primeiros traços de culto à divindade com formas femininas foi encontrado em Willendorf, na Áustria, em 1908. Essa belezinha aqui, que agora é chamada de Vênus de Willendorf e se encontra no Museu Natural de Viena, foi encontrada em 1908 e tem nada mais, nada menos que 29.500 anos. Ela é até hoje um dos achados mais famosos do mundo. No Egito, que possuía muitas divindades mulheres, eram centenas de deuses e muitas mulheres deusas superpoderosas, as sacerdotisas tinham grande poder e grande autonomia. Elas exerciam funções idênticas às dos sacerdotes, além de tocar e cantar e dançar, porque a música era muito importante para os ritos da época. Um dos faraós da 18ª dinastia chegou a nomear sua rainha para um dos cargos mais importantes da época, o de segundo grão sacerdote do deus Amon, em Karnak. Nem sempre na história do Egito as mulheres tiveram muita autonomia, mas na 18ª dinastia também, elas pelo menos tinham direito à propriedade. Ísis era uma deusa tão querida e cultuada, não querida, olha pra frente, e uma das principais do panteão egípcio. O seu culto era tão importante que ele chegou na Grécia, chegou no Oriente Próximo e também em alguns países da Europa. A trindade formada por ela, seu marido Osíris e seu filho Horus, também era amplamente cultuada. Coincidência? No Louvre, aliás, tem uma estátua que se chama Isis Afrodite, que é a junção das duas. A sociedade grega também cultuava e amava muito as suas deusas. A rainha das deusas e a dona do pedaço, para quem não sabe, era esposa de Zeus, deus do Olimpo. Agora, o que pouca gente sabe é que Hera realmente é a dona do Olimpo, ou seja, se Zeus resolvesse divorciar dela, quem sai de casa é ele, não ela. Bom, não preciso nem mencionar Afrodite, né, que é uma das deusas mais conhecidas e mais antigas. Ei, sai da frente! E que está profundamente ligada a essa ideia de sagrado feminino, porque ela esbanja a feminilidade, ela é uma deusa de amor incondicional e tudo mais. Mas e o papel da mulher na civilização grega? Bom, existe um deus, não é uma deusa, mas que foi o responsável por atribuir maior poder às mulheres que trabalhavam para ele, que é o deus Apolo, o garotão do Olimpo. Ele, entre muitas outras coisas, é o deus da profecia. Então as sacerdotisas eram escolhidas a dedo para trabalhar no oráculo de Delfos, onde fica o templo dele, e onde elas previam o futuro de quem visitava o templo procurando respostas. Essas mulheres tinham muito poder e eram amplamente admiradas. O santuário de Delfos era o oráculo mais venerável da Grécia. Eu acho que a civilização romana é uma na qual as mulheres tinham menos autonomia e eram menos respeitadas, mas ainda assim era lá que existia um dos colégios religiosos mais conceituados do mundo e que era tão importante, mas tão importante, que as pessoas eram obrigadas a pagar um imposto para mantê-lo, que é o Colégio das Virgens Vestais. Elas eram sacerdotisas da deusa Vesta, que é a deusa do fogo sagrado de Roma, e se aquela chama se apagasse, Roma estaria encrencada.
Então o trabalho delas era manter essa chama acesa de maneira ritualística. E acontece que nenhuma decisão política ou social era tomada sem o aval dos deuses. Então nessa época elas eram extremamente necessárias porque elas interpretavam o que Vesta dizia. Esse poder fez com que elas se tornassem celebridades da época. Elas, assim como as sacerdotisas de Apolo, eram super admiradas e muito amadas pelo povo. E agora as mulheres que tinham mais autonomia de todas, as mulheres celtas. O arqueólogo britânico Barry Cunliffe, da Universidade de Oxford, diz que as mulheres celtas ocupavam posições muito mais importantes que as mulheres do mundo greco-romano. Elas tinham direito à propriedade, elas poderiam se divorciar e depois do divórcio elas manteriam essas propriedades, elas podiam ocupar qualquer cargo que os homens também exerciam, por exemplo, elas podiam ser juízas, ser médicas ou curandeiras, trabalhar com a saúde da época, sacerdotisas e até mesmo guerreiras. E eram muito fortes como guerreiras. Um exemplo é a rainha Búdica, que vivia na província da Britânia e que deu um belo trabalho para os romanos. Eles não aceitavam uma mulher no trono e ela também não levava desaforo para casa não. Infelizmente acabou sendo derrotada, mas até isso acontecer foram muitas e muitas baixas no Império Romano e muita dor de cabeça para eles. Nós mulheres temos uma força muito grande dentro de nós, muito poder, então não deixem a sua deusa interior se apagar, faça o autoexame, tire suas dúvidas, se previna. Lembrando que os homens também podem ter câncer de mama, então também para se prevenir, para tomar todo o cuidado, porque o sagrado masculino também existe. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou,